Amém. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa, não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Você vai no verso 11 agora, 54, 11. Ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas, edificarei os seus alicerces com safiras. Verso 17, está lá no finalzinho. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, o falei. Repita comigo assim: Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Traga uma revelação ao nosso coração. Nós queremos te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele está trazendo uma palavra profética para a nação de Israel, especificamente para Jerusalém, para o reino do sul. Eu não sei se eu já expliquei para vocês a divisão dos reinos, eu não vou fazer agora que não dá tempo, mas uma outra oportunidade eu explico. Mas a nação de Israel estava voltando de um cativeiro chamado cativeiro babilônico. Vocês conhecem a história. O rei Nabucodonosor, imperador, o homem mais poderoso da época, em 605, 597 e 586, ele cercou a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que finalmente, em 586, ele derrubou as muralhas, ele destruiu o templo e ele fez um arraso naquela cidade. E a Bíblia diz que ele levou em 605, em 597 e 586, 3 grupos de pessoas para a Babilônia. Havia uma palavra de Deus liberada através do profeta Jeremias, através de Abacuque, através de Daniel, que Deus iria disciplinar o seu povo, porque o seu povo parou de dar ouvido à sua voz e de obedecê-lo. Como o povo não obedeceu a Deus e não atentou para a palavra dos profetas, a Bíblia diz que Deus entregou o seu povo na mão do inimigo. Quem entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor não foi o seu exército, não foi a sua espada, não foi as suas estratégias. Quem entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor foi o próprio Deus. Esse texto ensina-nos que todas as vezes que nós ignoramos a voz de Deus, todas as vezes que nós fechamos ouvidos para aquilo que Deus está falando conosco, nós estamos sujeitos a sofrermos as disciplinas de Deus. Porque Deus diz lá em Hebreus que Ele nos trata como filhos, e como filhos Ele nos disciplina, não para nos matar, mas para nos transformar. E quando nós estamos debaixo da disciplina de Deus, ninguém nos arranca da disciplina de Deus. Isaías 43, 13, por exemplo, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Uma vez que alguém está debaixo da disciplina de Deus, não tem oração que tira a pessoa de lá. Não tem unção, não tem campanha, não tem monte, não tem oração 3 horas da manhã. Se um crente está debaixo da disciplina de Deus, ele vai ficar lá até o dia que Deus estabelecer. Quantos estão entendendo? Amém? E Deus estabeleceu que aquela nação iria ficar 7 décadas debaixo da disciplina de Deus. Ou seja, eles iriam ficar 70 anos. Com esse exílio babilônico, a cidade ficou devastada, a cidade ficou destruída. As suas muralhas estavam com brechas, os portões estavam queimados, o templo estava arruinado, e Nabucodonosor ainda pegou todos os utensílios do templo e levou lá para a Babilônia. A situação de Jerusalém era catastrófica, era de desespero. Quando você lê Neemias capítulo 1, verso 1, Hanani, irmão de Neemias, vai visitá-lo em Suzã. Você conhece a história?
E a Bíblia diz que Neemias pergunta assim: como vai Jerusalém? Como está a cidade santa? E Hanã diz assim: olha, a situação é deplorável, a situação é de desespero, me perdoa a expressão, mas lá está uma situação desgraçada, sem esperança, sem vida. Os nossos inimigos nos cercam por todos os lados. A situação é uma situação de desespero, Neemias. Quando você lê Neemias capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias, quando ouve isso, ele senta, ele chora, ele ora e ele jejua. Tamanha era a situação de desespero que aquela nação estava, extremamente pobre, extremamente vulnerável. E Neemias vai passar os próximos 120 dias orando, jejuando e buscando uma direção de Deus, porque depois ele seria uma instrumentalidade de Deus. Esse texto ensina-nos que antes de começar qualquer projeto, nós precisamos passar um tempo considerável em oração. Antes de nós iniciarmos qualquer projeto, nós precisamos passar um tempo significativo de consagração. Nós precisamos buscar de Deus a orientação, o direcionamento, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós estamos empreendendo. A situação era catastrófica. Agora chegou o fim do cativeiro, porque quando Deus nos coloca debaixo da sua disciplina, a disciplina, irmãos, ela tem tempo para começar, mas também ela tem tempo para terminar. Deus não quer que ninguém fique eternamente debaixo de disciplina, mas tem pessoas que são teimosas, tem pessoas que não aprendem a lição. Eu tenho 44 anos de idade, e na minha época eu tomava bomba. Alguém é dessa época? De bomba? Nós tomávamos bomba. E na quarta série eu tomei uma bomba de matemática. Olha que curioso. Eu peguei recuperação por causa de um ponto. A minha professora, uma professora muito boa, e falou assim: eu não vou te dar esse ponto, você tinha que ter tirado esse ponto. E eu fiz a recuperação e tomei uma bomba. Naquela época eu não estava nem aí para bomba, irmãos. Eu nem imaginava o que eu estava fazendo. Quando eu olho para trás, que eu imagino que eu perdi um ano da minha vida, dinheiro, tempo, agenda, eu fico desesperado. E aí eu tive que repetir o ano. Hoje os meninos não tomam mais bomba. E na vida espiritual não é diferente. Deus sempre que nos matricula em um ambiente onde nós vamos aprender com Ele, e nós não aprendemos as lições como precisam ser aprendidas, nós vamos repetir o processo. Deus, Ele não vai nos mandar para o próximo nível sem antes que aprendamos aquilo que Ele quer nos ensinar. Mas tem muitas pessoas que vão morrer no processo. Tem muitas pessoas que não vão aprender porque não querem aprender. Tem muitas pessoas que não vão aprender porque não se submetem, porque não se quebrantam. Tem muitas pessoas que são soberbas, tem muitas pessoas que são orgulhosas. E a pessoa, quando ele é soberbo, ele consegue Deus como inimigo. Você imagina ter Deus como inimigo? Misericórdia. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que Deus resiste ao soberbo. O que Deus faz com o soberbo? A palavra resistir é como uma mola repulsora. A ideia é Deus colocar a mão no peito de alguém e Deus falar com essa pessoa: daqui você não passa. O soberbo, ele tem Deus como inimigo. O soberbo, o céu está fechado para ele. O soberbo, Deus desiste dele. O soberbo, Deus entrega os seus próprios caminhos. A pior tragédia que pode acontecer comigo, a pior tragédia que pode acontecer com você não é enfermidade. A pior tragédia que pode acontecer conosco não são as crises financeiras, crise matrimonial, crises emocionais, depressão, angústia, incredulidade. A pior coisa que pode acontecer a um crente é Deus desistir dele. É Deus olhar para a pessoa e falar assim: nunca mais eu vou tratar com ele, eu vou deixar ele de lado, eu vou seguir os seus próprios caminhos. Nós temos um homem no Antigo Testamento que Deus entregou-lhe os seus próprios caminhos, o nome dele é Saul. E nós sabemos a tragédia que foi a vida de Saul. Nós sabemos como ele terminou a vida. Ele pulou sobre a própria espada, tentando a autodestruição e suicídio, porque Deus o entregou os seus próprios caminhos. Amados irmãos, todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha. Qual caminho nós vamos andar? Ou nos nossos próprios caminhos. O caminho da vingança, o caminho da amargura, o caminho da retaliação, o caminho de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, ou todo dia nós olharmos para a cruz, irmos para a cruz e dizermos para nós e termos uma disciplina, maturidade e obediência: eu vou andar nos caminhos do Senhor, não importa o que aconteça. Todos os dias nós precisamos decidir em que caminho nós vamos andar. Aquele povo que ficou ali naquela disciplina 70 anos, eles aprenderam a lição. Nunca mais eles cometeram o mesmo pecado. Tem pessoas que vivem constantemente caindo e levantando, caindo e levantando. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque todo mundo que se arrepende, a palavra arrependimento traz a ideia de uma conversão.
É como você está pegando um carro para ir para Codisburgo e você lembra que você não tem que ir para Codisburgo, você tem que ir para Inimutaba. Mas para você ir para Inimutaba, eu não conheço bem os trechos aqui, você tem que fazer uma conversão. Você vai mudar o rumo, você vai mudar a direção. Isso é arrependimento. E uma evidência cabal do arrependimento não é apenas lágrimas, é frutos de arrependimento. João falou assim: olha, arrependam-se e produzam frutos de arrependimento. Tem gente que vive levantando e caindo, isso não é arrependimento, isso é remorso. A diferença entre remorso e arrependimento é o seguinte: remorso, eu fico preocupado com as consequências do pecado. Arrependimento, eu fico preocupado porque eu entristeci o coração de Deus. Vocês estão comigo, amém? Amém. Quando Saul é repreendido por Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, que Samuel vai chamar a atenção dele porque ele não matou os inimigos, ele vai falar para Samuel assim: me honra diante do povo. Ele não estava preocupado com Deus, ele estava preocupado com a opinião dos outros. Quando Davi peca em 2 Samuel capítulo 11, que ele manda matar Urias, um capitão do seu exército, ele adultera com Batseba, ele comete horrores. Quando o profeta Natã vai repreendê-lo, quando ele é repreendido, ele diz assim: pequei contra ti somente eu pequei. A preocupação de Davi não é a opinião dos outros, a preocupação de Davi era não entristecer o coração de Deus, e Davi se arrependeu de fato, porque ele escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32 para retratar um coração arrependido. Então, se você me ouve aqui nessa noite, e o ano de 2025 você levantou e caiu, você não pode continuar assim no ano 2026, você precisa aprender a se arrepender, porque senão você e eu não vamos chegar a lugar nenhum. Vocês estão me entendendo, amém? Esse povo saiu da disciplina. Deus não ia deixar esse povo para sempre da disciplina. Eu sou de uma época também, eu tomei muito couro de vara de pé de goiaba, que eu nadava escondido, e teve um dia que não deu para esconder, que deu um monte de micose no corpo. Mãe olhou para mim e falou: mas que quantidade de mancha branca essa no seu corpo? Ela descobriu que eu estava nadando escondido do ribeirão, então eu tomei um couro daquele. Eu sou da época que ajoelhava em cima de grão de milho. Alguém lembra dessa época de grão de milho? Só que minha mãe não deixava eu o dia inteiro ali, não. Aquilo ali era apenas para mim aprender uma lição. Ela deixava um certo tempo e me tirava. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, segundo esse exemplo e segundo essa palavra, lançar uma palavra profética sobre a vida de alguém que entrou aqui nessa noite. Se você tem aprendido a lição de Deus para a tua vida e tem Deus transformado o seu coração, chegou o tempo de você sair debaixo da disciplina de Deus e viver um novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua história no ano de 2026. Amém? Esse povo está voltando 70 anos depois. Quanto tempo? 70 anos depois. Quando esse povo está voltando, esse povo tem dos mais variados desafios. Esse povo precisava reconstruir, repita comigo: muralhas, cidade e templo. Muralhas, cidade e templo. A nação estava quebrada financeiramente. A nação estava falida, a nação estava numa situação de vulnerabilidade econômica, financeira, a nação estava devastada. Como se não bastasse, os vizinhos estavam aproveitando a desgraça daquela nação. E aí, quando Deus convida esse povo para voltar, o que o contexto sugere? Silêncio, lamento e desânimo. Ora, você está 70 anos fora da sua nação, a gente não sabe o que é isso. A gente, graças a Deus, nunca precisou de passar por isso, mas nós, quando voltamos a um lugar que marcou a nossa vida na infância, que a gente mudou daquele lugar, aquilo mexe quando a gente volta. Aquele povo, quando tem os desafios para reconstruir a muralha, o templo e a cidade, se o povo fosse olhar para a situação, eles se renderiam ao silêncio, repita comigo: silêncio, lamento e desânimo. Não tem coisas que aconteceram conosco em 2025 que nos levou ao silêncio. Não tem coisa que aconteceu conosco em 2025 que nos deixou de boca abertos. A gente ficou sem reação. Não tem situações em 2025 que tirou lágrimas dos nossos olhos. Não tem situação que aconteceram conosco em 2025 que nos levou ao desânimo. Eu mesmo perdi um amigo tem 10 dias, um pastor, amigo meu, outro pastor com câncer. E ontem eu estava vendo a esposa dele no vídeo lá no culto. Falei: meu Deus, essa mulher é de Deus demais. Enterrou a esposa, tem 7 dias, está lá pregando, despedindo da igreja, para o outro pastor tomar posse. Coisas que nos levam a lágrimas. Irmãos, como eu, talvez você viveu situações que você não teve resposta.
Como eu, talvez você viveu situações que o céu ficou em silêncio, e se nós olharmos para os desafios da vida, nós vamos ficar a vida toda em silêncio, nós vamos ficar a vida toda lamentando, nós vamos ficar a vida toda desanimado. Mas quando esse povo volta, Deus dá 3 ordens para esse povo. Quantas ordens? 3. A primeira é cantar, a segunda é ampliar, e a terceira é avançar. Olha que coisa! Você já percebeu que Deus às vezes fala conosco totalmente oposto daquilo que nós estamos vivendo? Quando o Gideão estava lá com medo dos inimigos midianitas, 7 anos debaixo de uma opressão, Gideão está no lagar malhando trigo. Por que o texto fala malhando trigo no lagar? Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de fazer vinho. Lagar é um lugar onde você põe uva e pisa, não é lugar de malhar trigo. Ele estava escondido, e ele tinha um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima achatada, porque quando Deus fala com ele, ele diz assim: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel, e eu não tenho condição de fazer isso. E aí Deus vira para ele, como que num tom cômico, e diz assim: varão, alguém lembra? Valoroso, o Senhor é contigo. Deus sempre, às vezes, nem sempre, mas às vezes parece falar ao oposto daquilo que nós estamos vivendo, e às vezes enfrentando um cenário que nos deixa em silêncio, em lamento e desanimado. Deus nos convida para 2026, congregação em Ponte Nova, a cantarmos, a ampliarmos e a avançarmos. Deus nos convida para isso. Eu não sei, como você terminou esse ano. Eu não sei se você terminou em silêncio em algumas situações, eu não sei se você terminou derramando lágrimas, eu não sei se você terminou desanimado, mas eu venho nessa noite como profeta dessa palavra dizer o seguinte: coloque-se a cantar, prepare para a ampliação e prepare para o avanço, porque Deus está trazendo coisa. Repita comigo: cantar, ampliar e avançar. O texto começa assim, 54:1. Canta, ó estéril. Canta, ó estéril. Irmãos, essa mulher do texto, ela não tinha sinais visíveis da gestação. A barriga não cresceu, não veio aquele sono, não veio aquele apetite incomum, ela não sentiu enjoo, e Deus está falando: cante como você tivesse grávida. Cantar quando o milagre ainda não aconteceu é ter fé naquilo que Deus ainda vai realizar. Eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu preciso em 2026, irmão, em nome de Jesus, não sejamos movidos pelas emoções, sejamos movidos por princípios. Alguém te feriu? Não fere. Alguém falou mal de você? Não fale. Alguém lhe bateu uma face? Oferece outra, porque nós não seremos movidos pelas emoções, nós seremos movidos por princípios. Quando alguém fala mal de nós, nós bendizemos. Quando alguém nos persegue, nós abençoamos. Quando alguém vem contra a retaliação contra nós e tentando nos destruir, nós abençoamos as pessoas que fazem assim conosco. Não sejamos movidos pelas emoções. As emoções nos destroem mais do que as circunstâncias. Eu estava no monte uma vez, orando, não sei se eu contei isso aqui, aí de repente eu olhei para o canto e eu vi um trem branco. Eu poderia ter pensado que era um anjo, né? Branco. Eu falei: aquilo é um fantasma. E aí tinha umas 30 pessoas e acabou a minha oração. E orando, preocupado, falei: meu Deus, aquilo é um fantasma. E aí, tá vendo, irmãos? É igual os discípulos, Mateus 14:22, era Jesus, e eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Eu também. Aí acabou aquela oração e eu de olho, a minha paz acabou. Peguei uma lanterna, joguei a lanterna, era um cavalo. Naquele dia no monte eu aprendi uma lição: as minhas emoções me destroem mais do que as circunstâncias. Tem coisa que nem ainda aconteceu, nem vai acontecer, você já está desesperado. Como eu fiquei desesperado. Eu não estou aqui para lançar nada em seu rosto, nem censurá-lo. Eu estou aqui para dizer o seguinte: em nome do Senhor Jesus, para de ser movido pelas emoções. Para de ser movido pelo aquilo que você sente. Seja movido por princípios. E Deus está dizendo para nós nessa noite: comece a cantar como se o milagre já tivesse acontecido. Comece a celebrar como se a provisão já tivesse acontecendo na sua vida e na sua família. Atos 16, o apóstolo Paulo e Silas iniciaram a igreja dos Filipenses. Paulo e Silas tomaram uma surra naquele dia.
A Bíblia diz que eles foram colocados numa prisão. Não é como a prisão de hoje. A prisão daquela época tinha 3 compartimentos. Eles foram colocados num lugar chamado prisão interiorana. Como que os presos ficavam? Eles ficavam com o pé dentro do buraco, ficavam amarrados como com uma canga e ficavam presos. Se eles tomaram uma surra, eles não foram tratados, então eles deviam estar sangrando e com dores. Eles estavam sangrando e com dores, fazendo a obra de quem? Fazendo a obra de quem? De Deus. A obra de Deus, irmão, requer sacrifício. A obra de Deus requer disposição. Tem hora que você vai tomar pedrada, você vai tomar pancada, tem hora que você vai ser incompreendido, tem hora que você vai deixar de canto, mas nós não podemos parar. A Bíblia diz que eles estavam lá talvez com sangue, com dores. Aí a Bíblia diz perto da meia-noite. Perto de que horas? Perto da meia-noite. Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que de repente, o que veio? Alguém lembra? Veio um terremoto e balançou a Macedônia. Filipos tremeu por causa de oração e de louvor de 2 homens chamados Paulo e Silas. Quando nós colocamos a orar, mesmo não vendo milagres, quando nós nos colocamos a louvar, mesmo sangrando, com o coração arrebentado, agredidos verbalmente, apedrejados, tomando açoite de um, açoite de outro, mas nós olhamos para o céu e começamos a orar, e começamos a louvar, sem ver o milagre de Deus. Irmão, de repente Deus pode enviar um milagre na nossa vida. De repente Deus pode quebrar as barreiras. Glória a Deus. Amém. Vai comendo aí que isso é pão fresco, viu? Eu estou com esboço aqui, não consegui entrar nele até agora. Isso é pão fresco. Isso é iluminação. Isso é pão fresco para vocês aqui. Aproveite. A Bíblia diz que certa feita Josafá foi para uma batalha e ele enfrentou o inimigo, parece que era 3 vezes maior do que ele. Ele ficou desesperado. A Bíblia diz que ele foi para a presença de Deus e ele foi muito sincero, ele rasgou o seu coração, ele não sabia o que fazer. Aí a Bíblia diz que Deus lhe deu uma estratégia. Deus deu o quê? Uma estratégia. Irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus dá caminhos. Quando decanta lá basúria, anda lá barras, nós buscamos a presença de Deus, Deus dá estratégia. Em nome do Senhor Jesus, você vai receber no ano de 2026 estratégia de Deus para algumas situações. Deus vai trazer para você caminhos, Deus vai trazer estratégia, Deus vai trazer direcionamento. A Bíblia diz que Deus falou assim: você vai fazer o seguinte, você vai preparar os levitas e os sacerdotes, você vai colocar os levitas e os sacerdotes na frente, e você vai cantar, a sua arma de guerra vai ser cantar. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, Deus preparou uma emboscada entre os inimigos degladiaram uns aos outros. Josafá não precisou levantar nenhuma espada, lançar nenhuma flecha, aquela batalha foi ganhada no louvor. Então, pare de reclamar, pare de murmurar. Eu sei que às vezes a situação aperta para mim também, aperta para você também, mas eu quero nessa noite o cenário que, se você olhar ele, você fica mudo. Se você olhar ele, você vai derramar lágrimas. Se você olhar para o cenário que você está enfrentando, o desânimo vai tomar conta do seu coração. Deus lhe trouxe aqui nessa noite, 1º de janeiro de 2026, para você já começar a cantar, celebrar. Porque enquanto você cantar, enquanto você celebrar, enquanto você louvar, Deus vai enviar um terremoto, Deus vai confundir os inimigos, Deus vai te dar vitória. Deus decanta lá basúria da lamarras, vai trazer recalabasúria da lamarras, provisão. Você sabe que no Antigo Testamento, quando o povo lutava, esse relógio hoje está mais rápido. Quando o povo lutava, o povo ficava com despojo. O povo ficava com o quê? Despojo. Decalabassuriam dalamarras. Canta minha filha, porque eu vou trazer recursos da onde você menos espera. Cante, meu filho, recalabassuriam dalamarras, porque eu vou trazer recursos da onde você menos espera. Deus dá vitória, Deus dá livramento, e Deus ainda usa o inimigo para nos abençoar. Amém? A segunda coisa que Deus manda fazer é ampliar. 54:2, amplia a tua tenda. O que Deus está falando aqui? Planeje, sonhe. Sonho ampliar, você tem que desenhar.
Ninguém começa uma casa, vou construir uma casa. Não, você tem que fazer um desenho. O que Deus está falando assim, em um cenário onde era para você ficar em silêncio, onde era para você ficar chorando, e onde era para você ficar desanimado, comece a ter esperança, comece a planejar, comece a sonhar para ampliação, Deus está mandando alargar, Deus está trazendo aqui a expansão. Nesse ambiente de dificuldade, Deus está nos convidando, amados irmãos, a planejarmos. Nós temos aqui em mãos um planejamento. Isso aqui é um planejamento. Você vai escrever aqui área espiritual, área ministerial, área matrimonial, área profissional, área financeira. Você vai colocar aqui um dom que você quer em 2026. Você vai colocar aqui uma viagem que você quer fazer. Você vai colocar um sonho. Aí você olha e diz assim: pastor, mas eu não tenho nem um centavo no bolso. Ô irmão, nós vamos fazer essa ampliação de 1,5 milhão. Quanto que nós temos? Nada. Não temos nada. Mas se Deus está mandando ampliar, Deus está mandando fazer um projeto, quando Deus manda ampliar, é porque Ele decidiu fazer o negócio crescer. Quando Deus manda fazer alguma coisa na terra, é porque no céu já está feito. Porque o Deus que está aqui nessa noite, Ele anuncia o fim das coisas antes que as coisas se iniciem. Então seja ousado. A minha versão 54:2 está escrito assim: não economize, seja exagerado, irmão. Escreva coisa exagerada aqui. Peça a Deus coisas exageradas para a área da sua vida. Peça, planeje, amplie. Chegou o tempo da expansão, chegou o tempo de ampliar, chegou o tempo de crescer. Essa faculdade ela vai concluir, em nome de Jesus. Essa causa na justiça vai sair, esse projeto vai sair do papel, essa vida financeira vai crescer, vai se expandir, esse ministério vai crescer. É o tempo de ampliar. Pastor, vou até escrever aqui, mas não tem nenhum centavo. Não se preocupe, o seu pai é dono do ouro e da prata. Seu pai é o dono do ouro e da prata. Quando Deus está no projeto, Ele financia um projeto. Amém? Quando Deus está no negócio, Ele garante o negócio. Então a segunda ordem é ampliar, planejar, tenha esperança. Senta como alguém que tivesse todos os recursos. Bom, eu vou escrever aqui. Vou fazer uma viagem, sei lá. Vou lá em Gramado. Gramado é um lugar legal. Vou lá em Gramado. Quanto fica essa viagem? Essa viagem fica 10 mil reais. Bom, eu vou de avião também, que eu não quero ir de ônibus. Um exemplo. Coloca lá. Deus já me usa no dom da palavra. Eu quero ser usado no dom de cura. Senhor, em 2026 eu vou ungir as pessoas vão ser curadas de câncer. Eu estou escrevendo aqui. É isso. Planejar. Se você olhar para o cenário está assustador. Esse é um ano político, irmãos. Esse ano a gente vota para deputado, para governador, para presidente. A inflação está um desespero, sim ou não? Eu fui no mercado ontem, comprei 200 reais, eu fiquei procurando as coisas. Falei, meu Deus, cadê os negócios que eu comprei? Não, está demais. Está demais. E aí, se nós olharmos para esse cenário, o Brasil esse ano, irmãos, humanamente falando, ele fica travado, porque é um ano de incerteza. Os países que estão lá de fora estão de olho no Brasil por causa de um cenário político. A gente sabe que a nação está polarizada entre direita e esquerda. Eu não quero aqui entrar no mérito político, mas do jeito que está não está bom. A gente precisa de um milagre. A gente precisa de um milagre. A gente precisa da intervenção de Jesus nessa nação. Você pega o salário, quando você assusta, no segundo dia a gente já está sem dinheiro. Se nós olharmos para essa situação, a gente desanima. A gente não planeja terminar aquele banheiro, colocar uma banheira dentro do banheiro, fazer aquela varanda, comprar aquela mesa dos sonhos, sei lá, qualquer sonho que você tem. Pois a palavra de Deus para você nessa noite é: não olhe para o cenário na terra, olhe para o tamanho do seu Deus que está sentado no céu. Quem faz é Deus. Glória a Jesus. Diga comigo assim: eu vou cantar, eu vou ampliar. Terceiro, para terminar, é avançar. Isaías 54:17 está escrito assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Prestemos atenção. O Senhor, Ele não finge que as coisas não estão acontecendo. Tem gente que finge que não está acontecendo. O casamento está uma ruína e você acha que está tudo bem. Não, enquanto você não admitir, fica difícil. A Bíblia diz que a restauração na vida do pródigo aconteceu quando ele falou assim: caindo em si, diz para si mesmo: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai.
Tem gente que o céu está desabando e ele está fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Você está precisando melhorar como esposa, como mãe. Você está precisando melhorar como filho. Nós estamos precisando melhorar como servos. Nós precisamos melhorar como vizinhos. Deus não finge que as coisas não estão acontecendo. Diz assim, olha, toda arma forjada. Arma forjada é aquilo que o inimigo, irmão, são estratégias, são ações planejadas, sistemáticas, que o inimigo intentou contra nós. Deus está falando assim, ó, tem uma arma forjada contra vocês. Tem desafios, tem lágrimas, tem batalhas, tem uma arma forjada contra vocês. Agora nós não podemos parar por causa daquilo que o inimigo está tentando contra nós. Nós precisamos avançar apesar, Deus abençoe, varão. Nós precisamos avançar apesar dos desafios. Apesar do quê? 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, o apóstolo Paulo falou assim: uma grande porta se me abriu, porém há muitos adversários. Paulo entrou nessa porta, sim ou não? Sim, Paulo entrou. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 16, 9, o que estava acontecendo? Ele fundou a igreja de Éfeso. Foi na igreja de Éfeso que ele tomou uma surra e ele quase morreu. Foi na igreja de Éfeso que o lenço dele era levado e as pessoas eram curadas. Foi em Éfeso que quase levaram o Paulo para um ginásio, onde eles ficaram gritando 2 horas ininterruptas: Diana, a grande deusa dos Efésios. Foi na cidade de Éfeso que os demônios falaram assim: nós sabemos que é Jesus e bem sabemos que é o apóstolo Paulo. E deu um cara endemoniado, bateu em 7. Foi lá. Paulo enfrentou, irmãos, oposição dos judeus. Paulo enfrentou oposição dos religiosos. Paulo enfrentou bestas feras. Tem 3 listas de sofrimento nas cartas do apóstolo Paulo. Diz assim, ó, uma porta grande abriu, mas há muitos opositores. Paulo sabia que foi Deus que abriu aquela porta. Paulo sabia que tinha inimigos, mas Paulo foi para cima. Aleluia. Meu irmão, não vai ter céu baixo em 2026 não. Preciso ser honesto com você. Eu já entrei em 2026 quebrando pau. Porque pelo amor de Deus, quando eu resolvo uma trem, aparece outro. Misericórdia. Com você assim também? Alguém me perguntou outro dia: e aí, como é que estão as coisas? Eu falei: estamos aí caminhando de fé em fé, de vitória em vitória. Estamos uma pancada ali, uma pancada aqui, mas o Senhor tem nos sustentado. Deus abriu uma porta, irmãos, porém adversários. Tem uma ferramenta forjada, preparada contra nós, mas Deus está falando assim: podem atravessar madrugada, pode fazer macumba, pode fazer bruxaria, pode colocar o seu nome de 7 palmos abaixo da terra no cemitério, pode amarrar na boca do sapo, pode se levantar contra você. Nenhuma ferramenta preparada vai ter sucesso, nada vai prosperar, porque o nosso Deus, Ele é o grande general, o Senhor dos exércitos. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Eu vou matar fulano. Então, vai nada, meu irmão, só se Deus deixar. Eu vou mostrar, vai mostrar coisa nenhuma, irmão, só se Deus deixar. Às vezes tem gente ousada que quer nos fazer ameaça, né? Ameaça. Tem gente que manda até recado, né? Eu falo: seu covarde, que você não vem, você fala comigo. Ô irmão, tem gente que intenta um monte de coisa, mas Deus frustra os planos dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos, irmão? Paulo responde, Efésios 6,12: não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue. Quem são os nossos inimigos? Principados, potestades, homens espirituais das maldades nos lugares celestiais. Como que nós vencemos essa guerra? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Cristo, para destruir toda a fortaleza e todo o sofismo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós vencemos a guerra, irmão, não é gritando. Nós vencemos a guerra não é falando mal dos outros. Nós vencemos a guerra de joelhos. Nós vencemos a guerra de coração quebrantado. Nós vencemos a guerra com lágrima nos olhos. Nós vencemos a guerra no clamor, é na oração, é na súplica. Haverá inimigos, haverá oposição, haverá batalha, haverá investida de Satanás, mas nada vai nos alcançar. Essa é a palavra de Deus. Lembra do Salmo 91? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Repita comigo assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, eu descansarei. 10.000 cairão do meu lado, 1.000 também do outro lado, mas eu não serei atingido.
eu invocarei o meu Deus, Ele me ouvirá, Ele me responderá, Ele estará comigo na angústia, Ele vai me livrar e Ele vai colocar os meus pés sobre uma rocha. Olhe para cá, por favor. Haverá calúnias esse ano, pesadas. Haverá mentiras pesadas contra você. Está aqui no texto. Toda língua que levantar contra você, em juízo eu condenarei. Essa será a sua recompensa. Deixa Deus te justificar. Fica perdendo tempo com o inimigo, não. Foca no que Deus está fazendo. Foca no que Deus está fazendo. Não tenhamos medo das ameaças do diabo. Não tenhamos medo de Satanás ficar gritando. O diabo gosta de gritar também, irmãos. 1 Pedro 5,8 está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como? Porque ele não é leão, é como leão. Porque o verdadeiro leão na Bíblia só tem um. Como é que é o nome dele? O leão da tribo de Judá. O diabo brama como leão, mas ele não é leão. Bramando como leão, buscando a quem tragar, mas resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé. Então, irmão, não desanime, não silencie a sua voz. Não fique só nas lágrimas. Tem hora que chorar faz bem e é necessário, é terapêutico. Tem hora que a nossa oração é só lágrima mesmo. Tem esses momentos. Mas a gente tem que ficar o resto da vida chorando, desanimado, cabeça baixa, não. A palavra de Deus para nós em 2026 é: cante, amplie e avance. Porque haverá um tempo da visitação, haverá um tempo de expansão, haverá um tempo de crescimento no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Nós vamos ungir todos os pedidos. Quem pode nos ajudar a ungir? Aqui nós já vamos orar e ungir, para nós ganharmos tempo. Em nome de Jesus nós vamos orar, segundo essa palavra que foi